Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar. Olá, começa agora mais um episódio do podcast Ouça o Agro, Gestão e Mercado, seu podcast sobre mercados agropecuários e gestão de custos e riscos de preços em negócios rurais. No episódio de hoje nós vamos falar sobre mundo islâmico e suas demandas e expectativas por produtos agropecuários brasileiros. Eu sou a Natália Fernandes, coordenadora do Núcleo de Inteligência de Mercado da CNA, e hoje nós teremos um episódio um pouco diferente. Então teremos dois blocos. Para o primeiro bloco, eu dou as boas-vindas ao Dr. Ali Zogby. Ele que é vice-presidente da Federação das Associações Muçulmanas do Brasil, a FAMBRAS. Seja bem-vindo e muito obrigada pela sua participação, Dr. Ali. Prazer é todo meu, Natália. É realmente sempre uma honra participar aí do programa e da construção de conhecimento acerca de um mercado tão importante para nós brasileiros. Sem dúvida, Dr. Ali. Para começar, eu queria que você trouxesse um pouco mais sobre a FAMBRAS, a atuação da FAMBRAS, o que é a federação e qual o seu papel em relação à própria produção e exportação de produtos do agro brasileiro. Perfeito. A FAMBRAS faz parte de um grupo, de empresas e instituições. É a primeira certificadora Haler do país. Nós atuamos aqui há mais de 44 anos e estamos diretamente ligados à evolução desse mercado chamado Haler, que é um mercado para o consumidor muçulmano. Isso começou em 1976 e a partir daí o desenvolvimento, sempre em parceria com organismos ligados ao agronegócio, com o poder público, o Ministério da Agricultura, nós conseguimos nos consolidar como o primeiro produtor e exportador mundial de proteína animal Haler, e isso para nós é motivo de muito orgulho. Também a nossa estrutura atua na área assistencial, na área diplomática, na área cultural, na área educacional. A gente faz um trabalho bastante amplo no sentido de levar conhecimento acerca da população muçulmana e acerca do Islã também. Quando a gente está falando aqui de mundo islâmico, você comentou sobre o mercado muçulmano. De quem de fato estamos falando? Para quem não conhece muito, quais são os países, qual o perfil dos países ou da forma de consumo? Você pode trazer um pouco essa informação para a gente? Quem são os países? Qual contexto estamos direcionando esses produtos brasileiros? Então, é interessante nós falarmos do mundo islâmico e já de cara quebrar um certo estereótipo que existe, que é um bloco monolítico, todos com uma cultura semelhante, é um mundo muito diverso. Para a gente começar a falar, a gente tem que falar em termos quantitativos. Nós estamos falando hoje de quase 2 bilhões de adeptos do Islã, eles estão espalhados no mundo todo. Muita gente tem a ideia que eles estariam apenas na Península Arábica, que é onde surge o Islã. Muito pelo contrário, a maior parte dos muçulmanos estão no que nós chamamos de Ásia Amarela. Para se ter uma ideia, hoje 1 em cada 4 habitantes da Terra professa o Islã. Esse mundo islâmico, então, ele está espalhado por todo o mundo. Hoje, a maior parte dos que professam o Islã não são árabes, diferente do que muita gente pensa, O maior país muçulmano do mundo é a Indonésia, um país que não fala o idioma árabe, E a gente tem uma previsão aqui, em 2060, nós estamos falando de 3 bilhões de adeptos, a gente vai estar falando de 1 em cada 3 habitantes dessa terra professar o Islã. É claro que as diferenças culturais ligadas à história, ligadas a diversas questões que a gente tem que considerar. O muçulmano, em torno de 10 milhões nos Estados Unidos, é muito diferente do muçulmano do Afeganistão. As questões culturais, elas têm uma influência muito grande na maneira como essas pessoas pensam. Códigos até anteriores ao Islã têm influência direta na conduta dessas pessoas, Se a gente imaginar, por exemplo, 10% da população francesa, de muçulmanos, cidadãos franceses, é claro, tem uma influência muito grande do norte da África, Argélia, Marrocos. Então, esses aspectos fazem dessa população gigantesca, nós estamos dividindo o mundo com elas,
eles teriam uma importância estratégica quando a gente fala de mercado, né? E essa questão cultural que direciona muito da forma do perfil de consumo dos muçulmanos, certo? Não tenha dúvida. Cores, sabores, peculiaridades, eu diria, gastronômicas, tem que ser considerada quando a gente fala de um produto na área do alimento, né? O que nós estamos falando aqui é que o mercado halal ele impõe uma condição para que você forneça produtos para essa população, que é aquilo que nós chamamos do produto halal, né? O produto halal ele tem características próprias, né? E que nós estamos percebendo que ele já está saindo dessa esfera de apenas fornecer produto para muçulmanos para se tornar um selo universal de fornecer produtos para a humanidade, na medida em que dentro do selo halal você tem uma série de virtudes do ponto de vista da saúde do ser humano, do ponto de vista da segurança do alimento, do ponto de vista das relações éticas que devem existir na relação comercial, mesmo na relação trabalhista, do ponto de vista da proteção do meio ambiente, tudo isso também é sinônimo de halal. Então, em algum ponto, né, pessoas que não professam o Islã estão preferindo consumir o halal por todas essas questões aí que eu citei agora. E falando especificamente de consumo, já fazendo o link com a produção, com o produto halal, que você já citou vários exemplos aqui. Como que você caracterizaria o perfil de consumo dos muçulmanos hoje, também um pouco da tendência do que se vem buscando? E eu queria até aprofundar um pouco mais nessa questão do que é um produto halal, quais são as exigências, né? O que se espera que seja feito para que ele seja considerado e tenha uma certificação halal. Vamos primeiro no produto, né? Então, para que seja halal, halal é tudo aquilo que é lícito e que começa dentro da tradição islâmica, portanto, orientações do que é um produto lícito. Então, um produto lícito é aquele que não destrói o meio ambiente, por exemplo, porque a preservação da vida e a sacralidade do ser humano, ela se impõe no mundo em que nós vivemos pela tradição islâmica. A questão do bem-estar animal também é outra questão que está embutida para um produto ser halal. O produto ser halal, ele tem que ter, sim, uma orientação de ele ser consagrado a Deus. Existe, sim, esse viés religioso que pronto, Deus criou esse animal ou esse fruto, então, de alguma maneira, eu tenho que agradecer a Deus por ele estar aqui, por ele ter criado isso para o nosso sustento. Então, tem uma prática de palavras muito simples, né? Deus é grande, em nome de Deus, você consagra esse alimento a Deus, o Criador, para que você possa consumir. Da mesma maneira, as relações trabalhistas, trabalho análogo à escravidão, não pode ser considerado halal. Quando eu falo de relações comerciais, não pode haver nada que possa burlar, tem que haver transparência nesse processo. Então, essa cadeia toda, ela acaba sendo seguida, né, para que no final ela se obtenha o selo halal. A gente faz muito uma analogia do que o ESG está pedindo hoje, né, na proteção do meio ambiente, na responsabilidade social e também, eu diria, na governança, né, na transparência, no compliance. Isso tem tudo a ver com o que o halal já preconiza em sua essência. Desta forma, o consumidor muçulmano, para ele é mandatório que ele observe isso, tornando ele um consumidor consciente. Então, cada vez mais ele olha o rótulo, ele verifica, ele faz o processo de verificação, de rastreabilidade, cada vez mais isso se impõe a esse consumidor consciente, né? Ele tem que observar esse selo halal, se ele tem o lastro de realidade, e aí entra, claro, toda a tecnologia atrelada, né, ao desenvolvimento desse processo. E o que eles valorizam hoje do produto brasileiro e também da relação comercial com o Brasil? Primeiro, eu acho que o produto brasileiro ele sai na frente sobre vários aspectos, né? Primeiro, do ponto de vista de qualidade, né? O Brasil tem hoje um arcabouço de controle, tanto do ponto de vista da saúde, né? Organismos que verificam as relações entre países. O Brasil tem hoje nas plantas frigoríficas
um representante do MAPA, um especialista que observa com rigor as relações entre países, as questões de ordem sanitária, interfere até às vezes na questão halal, observando aquilo que é estabelecido. Então, eu acho que hoje os produtos brasileiros são sinônimo de qualidade. Isso é mérito, por exemplo, de uma CNA que observa isso, do próprio agricultor que sabe que para poder encaixar o produto dele lá fora, ele tem que evoluir em termos de qualidade. A gente fala em termos de padrão, então os produtos têm sempre mesmo sabor, mesmo tamanho, tem toda uma característica que eu já observei de muitos consumidores lá fora, e ao mesmo tempo uma questão que talvez ainda temos que evoluir bastante, né? O Brasil é um continente que pode ainda ofertar produtos agropecuários de diversas nuances, industrializados ou não, e aí entra a questão da novidade. O Brasil tem hoje a possibilidade de ter produtos que não existam em lugar nenhum do mundo, então e que hoje são para consumo interno. Então hoje há uma curiosidade, há uma procura por parte desse consumidor muçulmano do que tem no Brasil. As questões, o Brasil está muito em evidência, né, nesse aspecto, então sempre vamos num restaurante onde há carne brasileira, vamos no restaurante ou vamos no mercado fazer a escolha pela fruta brasileira ou pelas castanhas brasileiras. Isso a gente está buscando e verificando muito o Brasil ser mais competitivo nos chocolates, nos lácteos, entre outras questões que me parece bastante interessante hoje quando você vê o consumidor muçulmano. Acho que isso se caracteriza como o perfil desse consumidor e as oportunidades, eu diria, do nosso lado de ofertar esses produtos. Acaba sendo um case até para o Brasil, que muitas vezes recebe questionamentos por diversos interesses em relação à qualidade de sua produção, ou à segurança da produção, e como você bem citou, o Brasil já muito reconhecido e com uma relação bem estável de comércio de muçulmanos que são bastante exigentes. E aí a gente tem toda essa questão sanitária sendo obedecida, a regularidade e também a qualidade desses produtos, que pode servir de exemplo para outras cadeias que precisam de um aperfeiçoamento mesmo no Brasil, mas também como cases para mostrar que realmente o Brasil tem feito um bom trabalho e por isso consegue colocar seus produtos, que muitos são perecíveis, como o caso das carnes, mais difícil ainda, né, de você fazer toda essa gestão, mas consegue colocar em tantos países, como a gente observa hoje. E o Brasil, já estamos quase chegando ao final, para uma última pergunta, o Brasil tem interesse em melhorar suas relações comerciais com esses países também e ampliar os negócios, tanto na diversificação de produtos, como o senhor também bem citou, né? O Brasil tem uma diversidade grande de produtos que ainda pode ser explorado. Então o Brasil tem esse interesse, melhorar a relação comercial, ampliar a exportação dos produtos que já coloca nesses países, mas também diversificação. O que pode ser feito para isso? Interessante essa pergunta, Natália, muito bem feita, porque eu acho que os caminhos estão aí muito claros para nós. Talvez nós precisamos realmente ter um investimento mais efetivo na logística interna, nacional, e também na logística internacional, no sentido de impactar preço. Então, nós estamos distantes desses mercados, e isso para nós é fundamental que a gente acabe com esses gargalos. Tem que ser política pública, porque o Brasil é um país exportador, nós realmente temos investimentos e planos para poder utilizar as malhas ferroviárias, mesmo as rodoviárias, a melhoria, as questões fluviais, tudo aquilo que é bastante importante. Eu diria sobre um outro aspecto, e aí um aspecto até inusitado, talvez o que eu vá dizer aqui, a se conhecer os diferentes. Quanto melhor a nossa relação, a aproximação cultural, melhor os negócios. Então tem que haver empatia entre povos. Essa empatia se dá através, muitas vezes, de trocas culturais, de exposições. Então eu acho que nesse ponto nós precisamos nos aproximar
conhecer um pouco mais de outras culturas, de outros povos, e eu diria também conhecer melhor o Islã e o que são os muçulmanos, porque é patente, né, a falta de conhecimento acerca de uma população tão grande e de um mercado tão grande. Então é fundamental a gente se aprofundar nisso, né? Buscar, por exemplo, que os organismos de promoção comercial tenham um entendimento que essa área também, essa ideia, esse conceito, né, de aproximação, ele não é só comercial, ele não é só econômico, ele passa por questões culturais, por questões de aproximação, muitas vezes de troca de tecnologias, entre outras coisas que são, eu diria, fundamentais. Então, eu diria que a logística, a gente se preparar melhor para conhecer as diferenças, para gerar empatia e promover, então, essa aproximação que gera bons negócios, né? E também, por que não dizer, hoje os pequenos e médios produtores, o grupo hoje ligado, de alguma maneira, nós temos que criar mecanismos de organização onde eles possam estar se organizando para poder ter a oportunidade de ofertar produtos para esse mercado. E eu entendo que isso é possível, sim. A CNA tem feito um esforço muito grande nesse sentido, cursos, qualificações, mas eu acho que, de uma maneira geral, o poder público pode ter um plano para unir, para poder ajudar do ponto de vista tributário, que esses pequenos e médios possam ter, eu diria, o sonho de encaixar seus produtos nesses mercados trilionários, né, podemos dizer. Bom, aproveito a sua fala primeiro para agradecer ao senhor e a própria FAMBRAS pela parceria com a CNA, que acaba de realizar em 2023 a 4ª edição do curso Mundo Islâmico, que contribui para um desses pontos que foi colocado de levar conhecimento e permitir com que gere essa proximidade de maior conhecimento da cultura, para uma aproximação maior com a realidade do mundo islâmico. Então agradeço essa parceria, que com certeza essa iniciativa vai ser muito valiosa para quem teve a oportunidade de participar mais uma vez desse curso anual, possa entender um pouco mais, se aprofundar e contribuir para a expansão desses negócios entre Brasil e mundo islâmico. Você também falou da questão logística, não é uma especificidade nem desses produtos nem desses mercados, sabemos, mas foi interessante também porque o segundo bloco deste episódio de hoje vai tratar exatamente sobre desafios da questão logística para a exportação de produtos agropecuários do Brasil para o mundo islâmico, como que isso pode ser facilitado, como pode ser aproveitado alguns pontos para melhorar a questão logística dessa exportação, inclusive pelo produtor rural, né? E esse outro ponto que foi trazido por você em relação a potencialidades e a desafios de uma maior inclusão de pequenos e médios produtores que consigam viabilizar a exportação. Isso também tem atuação da CNA por meio do programa AgroBR, que faz exatamente isso. Então, a gente entende, inclusive com a sua fala, que essa boa relação que tem do Brasil e esse reconhecimento pelos produtos brasileiros pelo mundo islâmico é muito positivo e que pode ser ainda aperfeiçoado e aprofundado com questões que podem ser trabalhadas no Brasil e por parceiros, como o caso da Federação, para que a gente possa ter melhores negócios e mais produtos do agro brasileiro lá no mundo islâmico, aproveitando essa potencialidade de tanta gente que reconhece os valores da produção brasileira. Então chegamos ao final. Doutor Ali, quero te agradecer pela sua participação, pela sua contribuição, por compartilhar um pouco aqui com a gente a sua experiência em mundo islâmico. Esperamos tê-lo com a gente em outras oportunidades, até porque essa questão do mercado halal em si é muito interessante e quem sabe a gente tem aqui um outro episódio para falar só sobre isso, potencialidades, mercado e as tendências para esse mercado halal. Mas mais uma vez agradeço pela sua participação. Muito obrigado, Natália, eu que agradeço, contem comigo sempre. Esse é um trabalho da CNA que a gente acompanha de maneira muito próxima
É um trabalho necessário mesmo para a evolução do agronegócio brasileiro, e tem sido feito dessa forma. A evolução a cada ano é impressionante, e contem conosco. A minha instituição está totalmente à disposição para levar conhecimento acerca do Islã, acerca de muçulmanos e também acerca de mercados e de estratégias também que visem a gente melhorar essa relação comercial. Muito bom, obrigada mais uma vez. E você que nos ouve, fica aqui com a gente que a gente vai para o segundo bloco desse episódio sobre o mundo islâmico. E no intervalo do nosso podcast, é hora do Você Sabia com Natália Fernandes. Você sabia que em 24 de agosto de 2023 foi anunciado o convite para 6 países entrarem no BRICS em 2024? Atualmente, os membros originais do BRICS são Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Os novos 6 convidados são Argentina, Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos, Etiópia e Irã. Dos 6 países convidados, 4 são de origens muçulmana: Arábia Saudita, Egito, Emirados Árabes Unidos e Irã. O valor das exportações do agro brasileiro para esses 4 países cresceu mais de 1.200% desde 1997. Um crescimento bem superior ao valor total das exportações do agro no período, que foi de 581%. Com a expansão do BRICS, ele fica mais perto de se tornar o principal destino das exportações do agronegócio brasileiro, com 48% de participação no total. Carne de frango, carne bovina, milho e açúcar são alguns dos principais produtos exportados para esses países. Para o segundo bloco desse episódio sobre o mundo islâmico, convidamos a Zilda Rosa, ela que é gerente de logística para a América Latina da WLP, que é Passaporte Mundial de Logística, na sigla em português. Seja bem-vinda, Zilda. Muito obrigada a você, CNA, pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Zilda, para a gente começar, queria conhecer um pouco mais sobre o que é WLP, o que é esse passaporte de logística. Então, conta para a gente um pouco sobre a sua atuação e sobre o passaporte em si. Claro. Então, eu estou aqui em Dubai. Como a sigla, é uma sigla em inglês, né? Que é o World Logistics Passport, que nada mais é do que um programa para melhorar a logística no mundo e incrementar o comércio entre países no mundo, né? O que a gente faz com isso? A gente pretende reduzir custos, né? Para a logística, por exemplo, alguma coisa que sai do Brasil e venha para o Meio Oriente, né? Nós vamos tentar atuar com todos os players da cadeia logística, que nós chamamos de parceiro, para que eles deem alguns benefícios para os membros, que são os exportadores, né? Para que eles possam ter uma logística mais eficiente, menos custosa e também confiar em quem faz a logística. E quando falamos do WLP relacionado ao mundo islâmico e aos produtos agropecuários brasileiros, que especificidades que tem nesse mercado brasileiro ou no mundo islâmico que demanda uma atuação do WLP, ou o que ele pode realmente ter já trazido de resultados para essa relação comercial entre Brasil e países do mundo islâmico? Então, para o mercado do Oriente Médio, onde a maioria, né, são países islâmicos, o próprio halal, né, é muito importante. Hoje o Brasil é o maior produtor de comida halal do mundo, né, o número 1 do mundo. Então, nós temos parceiros de toda a cadeia logística. Por exemplo, a própria CNA nos ajuda a identificar o tipo de mercadoria, o tipo de commodity que tem que ser exportado, né, ou que o Brasil tenha e pode ser exportado. A Fambras Halal é outra que nos concede muitos benefícios através mesmo de webinários, e a gente cria esse espaço para que esses produtos possam ser exportados. A partir daí, dentro da nossa plataforma, o próprio exportador pode ver, bom, esse terminal, que tipo de benefícios eu posso ter? Essa companhia de logística, e assim ele vai desenhando toda a cadeia logística e o tipo de benefícios que ele pode ter até ele chegar a exportar. E do outro lado da cadeia, por exemplo, aqui em Dubai, que também os países que a gente chama de hub,
o próprio importador também pode utilizar esses benefícios, sendo um membro do WLP. Ah, muito interessante. E como realmente há um comércio grande entre o Brasil e esses países, é importante que haja mesmo uma facilitação ao acesso desse tipo de informação, como você está relatando aí que tem alguns benefícios para quem quer exportar. Você falou sobre o mercado halal, né? Que o Brasil tem uma representatividade muito grande. E o Brasil tem pontos fortes em relação aos outros países na produção e no comércio de produtos halal, quando a gente se refere a esses destinos das exportações do Brasil? Com certeza. O Brasil, ele só não é o maior, mas ele é um exemplo para o mundo, e não digo nem para a América Latina. Em termos de América Latina, que é onde eu cuido, eu vou dar um exemplo para você. Hoje, por exemplo, a Colômbia, eu acho que ela está dentro da América Latina como o terceiro maior produtor de frango, né? Sabe quantos frangos que a Colômbia exporta? Nenhum. Por quê? Porque não chegaram ao mesmo patamar do Brasil. E hoje a certificadora brasileira FAMBRAS está na Colômbia e eles disseram, é o Brasil de 40 anos atrás. Então, só isso dentro da América Latina para você ver como a gente está à frente, né? No cenário mundial, o Brasil hoje exporta 40%, por exemplo, de todo o frango que fabrica, né? Então, também em termos de certificação, nós viramos um exemplo. Hoje aqui no Oriente Médio, em Dubai, tem uma feira chamada Go Food, que é uma das maiores feiras de alimentos do mundo. Se você vai no pavilhão do Brasil, é sempre um dos mais movimentados, porque eles sabem que é sinônimo de qualidade e sinônimo de comida halal. Então, é um mercado muito bom e o produto brasileiro é muito bem visto. Muito bom e importante esse ponto que você colocou, que mostra realmente um reconhecimento pelo produto brasileiro como diferencial, né? E além de produtos halal, tem também exportação de outros produtos agrícolas para os países do mundo islâmico também. Quando a gente volta a falar da questão de logística, o que você pontuaria como algo essencial e que o Brasil já faz e consegue fazer essa exportação bem, e o que ainda tem de oportunidade para ser aproveitado, ou um desafio grande na questão logística para a exportação para esses países? Então, eu acredito que a própria proteína animal, né, é um exemplo para o mundo de como o Brasil faz, porque você tem carne e frango vindo de todos os lugares do Brasil, você tem que ter o halal, ele tem que ser congelado, ele tem que ser mandado em tempo hábil, então é um grande exemplo. Uma coisa que pode melhorar, que é o que um próximo projeto que a gente está trabalhando agora, são as frutas do Brasil, né? Nós somos o terceiro maior, né, país que tem frutas no mundo e nós não usamos desse diferencial para exportar. Países menores da América Latina hoje exportam mais que a gente. E tudo por causa do que? Logística. A logística ela encarece muito e principalmente a fruta no mercado árabe, né, ela acaba chegando aqui muito cara. Então, outros países asiáticos acabam tendo um diferencial competitivo pelo preço. Né, eu não diria nem que é pela qualidade, então isso é algo que a gente pode trabalhar. Acredito que a logística para outros tipos de produtos que são muito bem vistos lá fora, mas que infelizmente saem por um preço maior, é o que a gente está trabalhando com os nossos parceiros. É para isso que o WLP está aqui, né? A gente vai tentar fazer com que essa logística fique mais barata e mais eficiente. Era exatamente sobre isso que eu ia perguntar, Zilda. Você falou sobre desafios que ainda tem no setor, né? E a potencialidade da cadeia de frutas, por exemplo, ser exportada. De que forma que o WLP consegue ajudar o produtor a exportar? Nesse caso, como você comentou, e em outros que também já atua. Eu acho que, primeiramente, é através do conhecimento, porque quando a gente fala de benefícios dentro da plataforma do WLP, eles não são necessariamente monetários. Um webinário dado pela CNA, por exemplo, vai, em conjunto com o WLP, pode abrir a mente de muitos exportadores que antes não sabiam que havia um mundo árabe pela frente que pode ser, né, você pode exportar e que você pode se dedicar, até a custos logísticos. Nós temos parceiros logísticos que, se você for dentro da nossa plataforma,
você exportando através deles vai sair muito mais barato e vai sair muito mais rápido, porque você sendo membro do World Logistics Passport, consequentemente, o seu produto vai chegar mais rápido, porque eles vão dar prioridade e também você vai pagar menos. Então, os benefícios eles podem ser de diferentes cenários. Aí depende do produtor, né? O que você está precisando hoje? Mais conhecimento? Ele pode, na plataforma, ter webinários, pode... a gente tem câmara de comércio, que ele pode ter alguns estudos. Não, o que eu estou precisando realmente é ter um desconto logístico. Vai em um dos nossos parceiros e vê como que você pode obter aquilo. E qualquer produtor pode ter acesso à plataforma? Essa é a melhor parte. É só você se inscrever na plataforma do World Logistics Passport. É completamente gratuito, né? Você só vai... O que a gente faz, que é o compliance, ele é muito rápido, que a gente até tem que fazer, né? E uma vez que você vai estar lá, a nossa pessoa no Brasil, que é especialista de membros, vai contactar você e você já vai estar pronto para usar a plataforma. Outra coisa interessante é que, assim, os membros, eles mudam, né, conforme eles passam para um upgrade, conforme eles fazem o comércio dentro, utilizam mais a plataforma. Então, é como se fosse um programa de milhagens. Você sempre vai começar pelo mais baixo, quanto mais você utiliza, mais milhas você vai ter. No nosso caso, a gente faz através do uso, né, da plataforma, mas no Brasil todos os membros começam com o Silver. Por quê? Porque a gente já quer dar benefícios justamente para impulsionar que se utilize mais e mais e mais a plataforma e o WLP. Interessante. Aproveita então e deixa para quem nos ouve e nos assiste como que nossos ouvintes podem acessar a plataforma. Depois você que acompanha a gente deixa na descrição para facilitar o seu acesso, mas conta aí pra gente, Zilda. Então, eu sei que não está em inglês, mas a gente pode escrever aqui, é só ir no www.worldlogisticspassport.com e lá vai estar login. E aí, dali 5 minutinhos, é só você colocar o nome da sua empresa, né? Colocar o CNPJ, aonde você está, que é Brasil, e já vem automaticamente para os nossos encarregados. E uma vez que é aprovado, você já pode começar a utilizar a plataforma e os benefícios. Muito bom. Então você que nos ouve ou nos assiste, tiver interesse em conhecer mais sobre essa plataforma, quais os benefícios que tem dentro da WLP, deixaremos o link na descrição desse áudio ou desse vídeo. E aí é só clicar lá e fazer conforme a orientação da Zilda. Bom, já estamos praticamente chegando ao final, mas antes eu queria colocar um ponto, Zilda, para você trazer como que você vê a expectativa do mundo islâmico em relação aos produtos brasileiros, ou qual o reconhecimento que se tem em relação a esses produtos, que pode dar um direcionamento em relação a essa perspectiva e expectativa do que pode vir daqui em diante em relação ao crescimento de mercado e de negociação entre o Brasil e o mundo islâmico. Então, tem os produtos conhecidos, como você mesmo falou, que é os grãos, eu falei da proteína animal, que são super conhecidos, né, no mundo, não só no mundo islâmico. No mundo islâmico tem a parte halal, mas uma outra coisa que a WLP faz também é a parceria com câmeras, com entidades. Então, a gente busca estudos e vê quais são os tipos de produtos que podem ir para determinado mercado e ainda não foram explorados, né? Então, aqui hoje, como eu falei, a gente tem desde as frutas, né? Até madeira, né? E até produtos finalizados que às vezes não entram aqui porque o exportador não tem o conhecimento de como que vai fazer a tradução, por exemplo, né? Para o inglês ou para o árabe. E isso também através dos nossos parceiros dentro da plataforma da WLP, a gente ajuda, né? Ou contactando a nós mesmos. E como eu sempre falo, assim, sempre é mercado, né? Sempre é mercado. O que a gente tem que fazer é investigar um pouquinho mais e ver se está adequado para aquele país. Mas a maioria dos produtos brasileiros, principalmente da área de alimentos e bebidas, são muito bem vistos no mundo islâmico. Muito bom, Zilda, porque no começo do episódio, falando sobre WLP, você falou que era um hub, né? E agora, durante a nossa conversa, deu para perceber que é isso. Tem outros desafios
para o produtor conseguir exportar, como você falou, a própria tradução, né, para a língua da região, e que tem parceiros dentro do WLP que podem ajudar nesse sentido. Então ele realmente faz esse papel de concentrar vários parceiros e ajudar a viabilizar essa exportação. A gente tem parceiros basicamente em toda a cadeia logística. O que a gente tenta mapear é desde o produtor, né, toda a cadeia logística, todos os parceiros que você vai utilizar até chegar no ponto final da cadeia. Então é assim que a gente busca os nossos parceiros. Isso com certeza facilita muito e viabiliza a exportação de produtores que antes não conheciam. Bom, então agora sim chegamos ao final. Zilda, quero te agradecer pela sua participação, também pela parceria. Aproveitar para falar que a Zilda participou do curso de Mundo Islâmico com a CNA, que realiza desde 2020 esse curso, e agora em 2023 realizado aí encerrando no final de setembro. Então tivemos a participação da Zilda nesse curso para exatamente levar informação e conhecimento, como você mesma citou, né, para que se conheça todas as possibilidades e os detalhes que precisam ser conhecidos de questões logísticas e outras questões de comércio que viabilizem essa exportação. Então, muito obrigada mais uma vez pela parceria e por estar aqui com a gente no podcast Ouço Agro. Eu que agradeço mais uma vez, né, vocês da CNA, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Continuaremos de olho aí nos números de crescimento de exportação e também de ampliação de produtos que vão para esse mundo islâmico. E saberemos que com certeza tem alguma contribuição do WLP nesse sentido. Então, mais uma vez, muito obrigada. E você que nos ouve ou nos assiste, obrigada pela audiência. Esse foi mais um episódio do podcast Ouço Agro, Gestão e Mercado, e até o próximo episódio. Tchau, tchau! Ouça o Agro, Gestão e Mercado, com Natália Fernandes, um podcast do Sistema CNA Senar.